Bíblica. E hoje eu quero meditar com você sobre o tema Entendendo o Propósito de Deus em meio às adversidades. Baseado no livro de Amós, capítulo 4, versículos 7 e 8, quando a palavra de Deus diz assim: Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa. E fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu secou. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Esse texto está inserido no contexto quando Deus usa o profeta Amós para trazer uma palavra de exortação, de repreensão ao povo de Israel. E Deus fala sobre os momentos, as dificuldades, momentos de escassez, de seca que Deus estava trazendo sobre o seu povo, com um propósito. E qual era o propósito disso, né? Desse momento de escassez, de adversidade que o povo estava vivendo, de seca? Era para levar o povo a se voltarem para o Senhor, se converter ao Senhor. E muitas das vezes nós não entendemos o agir de Deus em meio às adversidades. Por que Deus permite certas coisas adversas acontecerem em nossas vidas, né? Certas coisas contrárias àquilo que era a nossa expectativa, aquilo que nós esperávamos. Tudo Deus, ele tem um propósito. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. O próprio Jesus disse aos seus apóstolos, quando estava ali lavando seus pés: o que eu faço agora vocês não entendem, mas vão entender depois. Assim são o agir de Deus na nossa vida em meio às adversidades. Nós não entendemos o propósito, mas as adversidades, né, quando Deus permite certas adversidades virem nas nossas vidas, acontecerem na nossa vida, há um propósito nisso, porque Deus age nas nossas vidas, irmãos, através da sua vontade prescritiva e permissiva. A permissiva é quando ele permite o homem tomar a decisão, seguir o seu rumo e ali, né, em meio às adversidades, ele se deparar com aquelas situações e se voltar para Deus. Outras é que Deus não intervém. Então essa é a vontade prescritiva e soberana de Deus. Mas em meio às adversidades que possa nos acontecer, há um propósito. Qual é o propósito disso? Sempre nos levarmos a nos voltarmos para Deus. Em meio às adversidades, nós precisamos nos voltarmos para Deus. Para algumas pessoas, as adversidades servem para se distanciarem, né? E para outras, as adversidades servem para se aproximarem mais de Deus, se converter. Aqui foi ao contrário para o povo de Israel, né? O próprio Deus estava dizendo que ele não permitiu a chuva, permitiu a seca, que a seca viesse sobre o povo de Israel, mas qual era o propósito? Levar o povo a se converter. E ele diz: contudo, não vos converterdes a mim, diz o Senhor. Com todas as dificuldades que o povo estava passando e que o propósito era levar eles a se converterem ao Senhor, eles não entenderam o propósito de Deus em meio a essas adversidades, né? E eu não sei qual tem sido as tuas lutas, qual tem sido as tuas adversidades, mas para refletir em meio a essa adversidade. Qual é o propósito, né, de Deus? Se Deus tem um propósito na tua vida, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus ama e que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus, mesmo em meio a essa adversidade, que talvez tu não esteja entendendo agora no momento, mas Deus tem um propósito. E o propósito sempre é de nos levar, nos voltarmos para Ele. Nos voltarmos para Ele, reconhecermos quem somos diante dEle, que somos dependentes e quem Ele é para nós. O Senhor, dono da nossa vida, aquele que tem poder para trazer a calmaria em meio a qualquer tempestade, em meio a qualquer dificuldade. Ele pode trazer, né, qualquer tsunami que possa vir, Deus pode trazer a calmaria, assim como Jesus, né, trouxe ali diante daquela travessia, né? E olha que foi Jesus que ordenou que seus discípulos fossem para o outro lado. E veio aquela tempestade e eles com medo de naufragar, e Jesus estava ali, ó, tranquilo. E só o fato de eles saber que Jesus estava ali com eles, eles deveriam ter a tranquilidade, a confiança, e que havia um propósito ali. Mas qual era o propósito? Era que Deus manifestasse o seu poder em meio àquela tempestade, e levar os seus discípulos a crer nele. E nós precisamos entender isso, que em meio às adversidades, o propósito de Deus sempre é nos levar, nos trazer de volta para Ele, fazer nos voltarmos para Ele, né? E se você não tem entendido isso, peça para Deus abrir a tua mente, o teu coração e dizer: Senhor, mesmo em meio a essa adversidade que eu estou vivendo, estou passando,
mas eu entendo que é para mim me voltar para Ti. É para que eu busque novamente ter aquela intimidade, aquela comunhão contigo. E você pode fazer isso através de uma oração. Vamos orar? Momento de oração. Nosso Deus e Pai, obrigado por este momento na Tua presença, obrigado pela Tua palavra revelada aos nossos corações, onde nós aprendemos, Deus, através da Tua palavra, a necessidade, Deus, de nos voltarmos para Ti. Em meio às adversidades que venhamos ou possamos estar passando, Deus, que nós possamos ter essa consciência, que elas contribuem para um propósito, e o propósito é de buscarmos a Tua presença, pois a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, que são chamados segundo o Teu propósito. Leva-nos a entender o Teu propósito em meio às adversidades, Deus, em meio a essa situação que estamos vivendo, em meio a essa pandemia, que as pessoas possam entender que o propósito, Deus, é levá-los a um quebrantamento, a se voltarem para Ti diante dessa situação, pois é o que nós oramos e suplicamos em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Comunicando com você, Pastor Teodomiro. Momento feliz. Um momento de felicidade no seu rádio.